ouviu a história da Torre de Babel. Esse é um dos relatos mais intrigantes da Bíblia. Por que Deus confundiu as línguas e impediu a construção dela? À primeira vista, pode parecer que Deus fez isso porque os homens estavam literalmente tentando chegar até o céu. Mas, se formos mais fundo no contexto, veremos que a questão é muito mais profunda do que apenas um edifício alto. Será que havia um propósito maior por trás disso? Se você quer saber, então puxa uma cadeira e senta aí, que eu vou te contar tudinho. A história da Torre de Babel está descrita em Gênesis 11, do 1 ao 9. Ela acontece depois do dilúvio, num tempo em que toda a humanidade falava um único idioma. As pessoas se reuniram na terra de Sinar, que posteriormente se tornaria a Babilônia, e decidiram construir uma cidade com uma torre tão alta que tocasse o céu. Mas por que cargas d'água eles queriam construir essa torre? Vamos ver no contexto. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Aqui, o texto deixa bem claro que não era apenas uma construção, mas um símbolo de orgulho, rebeldia e autossuficiência. Eles queriam fazer um nome para si mesmos, desobedecendo a ordem que Deus havia dado anteriormente de que eles deveriam encher a terra. Muitas pessoas pensam que Deus impediu a construção porque os humanos poderiam realmente alcançar o céu. Mas será que isso faz sentido? Será que Deus, o Criador do universo, teria medo de uma torre feita de tijolos? A resposta, obviamente, é não. Deus não estava preocupado com a altura da torre, mas sim com o coração das pessoas. O Senhor disse: eles são um só povo e falam uma só língua. Começaram a construir isso e em breve serão capazes de fazer qualquer coisa que quiserem. Vejam que o problema não era a torre física, mas o espírito de rebeldia e de autoexaltação da humanidade, que estava rejeitando a dependência de Deus e confiando apenas em si mesmos. Em outras palavras, era um reflexo do mesmo pecado que causou a queda de Lúcifer, o orgulho e o desejo de ser como Deus. Para impedir que a humanidade continuasse unida em sua rebeldia, Deus fez algo surpreendente. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não mais se entendam uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a superfície da terra. Percebam que Deus não destruiu a torre em momento algum, mas simplesmente confundiu a linguagem das pessoas. Assim, eles não conseguiam mais se comunicar e se espalharam pelo mundo, formando diferentes povos e culturas. A cidade, então, foi chamada de Babel, que significa confusão, pois ali Deus havia confundido a língua dos homens. Essa separação de línguas evitou que a humanidade se unisse novamente em rebeldia contra Deus. Portanto, não foi um castigo de Deus como muitos podem pensar, mas sim um ato de misericórdia para que as pessoas não se afastassem dele ainda mais. A confusão das línguas foi um divisor na história da humanidade, mas a Bíblia mostra que Deus reverteu esse efeito séculos depois. No dia de Pentecostes, descrito em Atos 2, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles começaram a falar em vários idiomas, mas dessa vez com o propósito de unir as pessoas e espalhar o Evangelho. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Espera aí! Então as línguas faladas pelos apóstolos no dia de Pentecostes não eram línguas estranhas e sim línguas estrangeiras? Exatamente. Mas nem todo mundo está preparado para essa conversa. De qualquer maneira, eu fiz um vídeo falando sobre isso há algum tempo e você pode conferi-lo na tela final desse vídeo aqui. Então olha só, em Babel, Deus separou as línguas para frear a rebeldia. Em Jerusalém, no dia de Pentecostes, Deus usou as línguas para unir os povos em Cristo. Isso mostra que Deus sempre teve um plano perfeito para redimir a humanidade. A história da Torre de Babel mostra o perigo de confiar apenas em nós mesmos
e ignorar a vontade de Deus. Mesmo quando a humanidade tenta seguir os seus próprios caminhos, Deus continua no controle da história. A confusão das línguas foi um freio para o pecado, mas em Cristo, Deus restaura a verdadeira unidade. Não uma unidade rebelde, mas uma unidade no amor e na verdade. Mas o que aconteceu com a cidade de Babel depois disso? Bem, depois que os povos começaram a se espalhar pelo mundo, Babel perdeu a sua força como centro unificado da humanidade. Com o tempo, a região de Sinar se tornou um grande império, a Babilônia. E mesmo que o nome Babel significasse confusão, os babilônios simplesmente o interpretaram como Porta dos Deuses. Daniel 1 e 2 menciona esse grande império, e também que séculos depois, ele foi usado por Deus para castigar Judá, levando o povo judeu para o cativeiro e destruindo completamente Jerusalém no ano 586 a.C. A arqueologia mostra que reis babilônicos em algum momento tentaram reconstruir a torre. No final do século 7 a.C., o rei Nabopolassar, pai de Nabucodonosor II, teria iniciado uma grande reforma no local, que incluía a construção de um zigurate, templo em forma de pirâmide, que recebeu o nome de Etemenanque, que significa a casa da fundação do céu e da terra. Esse zigurate foi dedicado ao deus Marduk, e historiadores acreditam que o rei não começou essa construção do zero, mas que na verdade ele teria expandido as antigas ruínas da Torre de Babel. O rei Nabucodonosor II foi quem realmente terminou e ampliou esse zigurate, tornando um dos edifícios mais impressionantes da Babilônia. Tábuas de argila escritas por ele foram encontradas, com a informação de que ele havia restaurado a torre para que ela chegasse até os céus. E é por causa desse escrito que a maioria dos historiadores e arqueólogos concorda que Etemenanque e a Torre de Babel são de fato o mesmo edifício, porém ampliado e modificado. Séculos depois, Alexandre o Grande derrotou o Império Persa, que havia anteriormente conquistado a Babilônia, e tomou a cidade. Ele até tentou reconstruir o Etemenanque, que havia se deteriorado ao longo dos séculos, mas desistiu porque ele estava destruído demais. Isaías profetizou que a Babilônia seria totalmente destruída e nunca mais seria habitada. Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e o orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu, nunca mais será habitada. E foi exatamente o que aconteceu. Após cair para os persas no século 6 a.C., com o tempo ela foi completamente abandonada. Hoje, o que restou da antiga Babilônia está localizado no Iraque, a cerca de 85 quilômetros ao sul de Bagdá, perto da cidade moderna de Hilá. Mas a área não é uma cidade ativa como antes. É um sítio arqueológico com muitas ruínas, que incluem apenas as fundações do Etemenanque. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum lançamento. Aproveita também para maratonar os outros vídeos da série Curiosidades Teológicas. O link dessa playlist você também vai ver na tela final desse vídeo aqui. Um grande beijo para vocês! Eu sou a Thaís Manock, em Curiosidades Teológicas.